Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu pedi para o nosso setor de análise para separar algumas informações aqui de algumas empresas que estão abaixo ou próxima dos seus valores patrimoniais. Tá? A intenção é ver se tem alguma barganha aqui dentre esses ativos. Como sempre, eu convido a todos a se inscrever no nosso canal. Quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e também para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e também no Instagram. Para quem não conhece esse senhor aqui, pessoal, o Benjamin Graham, ele é o guru do Warren Buffett, ele tinha uma frase bastante emblemática que ele dizia que queria comprar uma nota de $1 com uma moeda de 50 centavos. E um dos indicadores que a gente pode utilizar para correlacionar o preço de mercado com o valor patrimonial das empresas, aqui a gente vai considerar o valor patrimonial, o patrimônio líquido, que é o dinheiro dos acionistas, é esse indicador aqui, o preço sobre o valor patrimonial. Então ele relaciona o preço da ação em relação ao valor patrimonial dela. Então vamos supor que uma ação está cotada no mercado a R$20 e o VPA, né, o valor patrimonial por ação, seja de R$14. Se a gente dividir por 20 por 14, nós temos 1,43 vezes. Isso significa que a ação está sendo negociada a 43% a mais do que o valor patrimonial dela. Claro que é normal, né, pessoal, as ações negociarem acima do valor patrimonial, até porque existe uma expectativa de crescimento dessas companhias. Porém, esse indicador é bastante utilizado para comparar ativos do mesmo setor, né? Setor de construção civil, setor de varejo, setor de seguros, enfim, os setores que a gente tem. Claro que tem algumas companhias que sempre vão ter o preço sobre o valor patrimonial mais alto, né? O setor de varejo dificilmente, por exemplo, vai ter um PVPA mais baixo, mas a gente consegue, né, pelo menos filtrar ativos aí que estejam negociando próximos ou até abaixo do seu valor patrimonial, e principalmente quando o mercado está em períodos de muita queda, tá todas as ações caindo ao mesmo tempo, a gente consegue ver alguns casos de empresas, até boas empresas, negociando abaixo ou muito próximo do valor patrimonial, que não faria muito sentido, tá? Então, como eu falei, não é para usar sozinho, ele é normalmente usado com outros indicadores, mas ele é um bom filtro, tá? E aqui o pessoal separou algumas empresas, tá, pessoal, que estão próxima ou até abaixo do valor patrimonial. E, claro, o objetivo aqui é sempre falar um pouquinho a respeito dessas companhias. A primeira delas, pessoal, é o Grupo Gereissati, né? E o que é interessante do Grupo Gereissati? Porque eles têm hoje em torno aí de 50, quase 51% das ações do Iguatemi, que hoje é o principal investimento do grupo, né? Esse grupo já investiu em telecomunicações, já investiu em metalurgia, inclusive eles tinham a Lafonte Telecomunicações, e hoje o que eles têm na carteira dele, né, como uma holding, são ações do Iguatemi, empresa de shopping centers. Então comprar Gereissati é comprar Iguatemi com desconto. Então hoje o PVP da Gereissati está em 1,43 vezes, e o PVP do Iguatemi está em 2,13 vezes. E por que é bacana a gente comentar a respeito do setor de shopping centers? Porque foi um setor que sofreu muito agora com a crise e ainda nós tivemos algumas ações que não recuperaram nem a metade do que elas caíram aí de março para cá. Tá? Então a gente tem boas representantes como BR Malls, Multiplan, Alliance Sonai e também tem Iguatemi, ou a gente pode investir através do grupo Gereissati, tá? Eu peguei mais duas ações aqui que o pessoal passou informações também, que normalmente são perguntas recorrentes feitas para a gente, né? Uma dessas holdings é a Bradespar, que está com PVP de 1,07 vezes, e outra que é a Metalúrgica Gerdau, né? Que é dona dos ativos operacionais da Gerdau, que está com um PVP aqui na casa de 0,64 vezes. Então, no caso da Gerdau aqui, ó, ela está operando bem abaixo do valor patrimonial. No caso da Bradespar, pessoal, que está com PVP de 1,07 vezes, a Vale, que é investida da Bradespar, né, a holding tem investimentos na Vale, o PVP da Vale está em 1,63 vezes, então também seria comprar Vale com desconto. Essa holding, pessoal, é uma holding bem antiga, ela foi criada ali na época das privatizações, né, pelo Bradesco para ele participar de fazer investimentos em empresas não financeiras.
Então eles já tiveram participação na CSN, já tiveram participação na CPFL e hoje o que eles têm na carteira deles de investimentos são ações da Vale. O problema dessa holding é que ela passou durante muito tempo, basicamente desde a criação dela, tentando resolver alguns problemas com passivo, né? A gente tem um problema aí que envolvia o Daniel Dantas, do Banco Opportunity, a CSN, e a Litel, que representa fundos de pensão, né? Em 2018, a Bradespar e a Litel fizeram um acordo com o Daniel Dantas, né? E depois a Litel foi para cima da Bradespar, dizendo que a culpa, né, deles terem que ter pagado o valor desse acordo era da Bradespar, tá? No final do ano passado, nós tivemos uma decisão judicial que julgou improcedente o pagamento de 1,4 bi da Bradespar para a Litel, né? A Litel entrou com essa ação contra a Bradespar de 1,4 bi, e hoje a situação está bem melhor, né? Porque esse passivo aqui chegou a quase 5 bilhões de reais, né? Se não me falha a memória, o Daniel Dantas está pedindo em torno de 4,8 bi, tá? Então hoje os riscos estão bem mais mitigados, esses riscos de algum passivo, mas eles podem existir no futuro. Claro que talvez não nesses termos aí de 5 bilhões, mas pode aparecer uma coisa menor, mas os riscos estão bem menores do que estavam em 2018, 2019. Inclusive, em 2018, eu fiz um vídeo falando a respeito dessa questão, porque muita gente perguntava se valia mais a pena comprar Bradespar do que Vale, tá? Então, mitigando esses riscos aí, sim, vale a pena para quem, claro, quiser pegar esse desconto, comprar Bradespar ao invés da Vale. E nós temos o caso aqui da Gerdau também, lembrando que a Gerdau tem a GGBR3, GGBR4, Goal 3 e Goal 4, né, que são as ações ordinárias da metalúrgica Gerdau. Antigamente, na estrutura da holding da Gerdau, tinham outros ativos, como, por exemplo, o Banco Gerdau, mas hoje a única parte operacional da metalúrgica Gerdau são as ações GGBR, né? Então, comprar Goal 3, por exemplo, né, é comprar o ativo operacional GGBR3, GGBR4 também com desconto. Lembrando que a Gerdau fez o dever de casa aí nos últimos anos, é uma empresa que estava muito alavancada desde 2008, ela fez algumas vendas estratégicas de ativo e é uma empresa que tem uma posição grande também de atuação nos Estados Unidos, então ela tem essa diversificação de receitas, né? Inclusive ela deu uma alta boa nas últimas semanas, até influenciada pelo possível pacote de infraestrutura que a gente pode ter nos Estados Unidos de mais de $1 trilhão. Temos aqui em segundo lugar, voltando aqui para cima, né, a Tupi, que está com PVP na casa de 1,2 vezes. O setor metal mecânico, principalmente a parte voltada para o setor automotivo, tem sofrido bastante, mas a Tupi é uma ótima empresa, assim como nós temos boas empresas como a Metal Leve, como a Randon, como a Marco Polo. Lembrando que no ano passado eles fizeram a compra de uma fundição chamada Tesc, que pertencia à Fiat Chrysler, né, uma operação grande. Eles têm operações localizadas no Brasil, México, Polônia, Portugal e na China. Na China eles têm uma joint venture onde eles têm 50% de participação e, além disso, eles têm escritórios nos Estados Unidos e na Itália. Tá? Um negócio grande, como eu comentei, eles pagaram mais de 200 milhões de euros na Tesc, né? Então, o negócio em si é um negócio interessante, mas no momento de crise, eles compraram, claro, em 2019, não sabia que ter essa crise toda aí que a gente está passando. Isso pode pressionar as margens da empresa, né? E principalmente em relação à questão do pagamento de dividendos, já que a Tupi sempre foi considerada uma boa pagadora de dividendos. Lembrando também que a gente pode ter alguma mudança acionária importante aí nos próximos meses, já que o BNDES tem 28% de participação na companhia, né? E o BNDES já demonstrou interesse aí de vender, fazer ofertas dessas ações que o BNDES tem, não só na Tupi e várias outras companhias. Aí nós temos duas representantes aqui do setor elétrico, né? A CETEP, TRPL4, PVP de 1,1 vezes, e também a Eletrobras 0,68, né? A Eletrobras operando abaixo do valor patrimonial. A CETEP é uma boa pagadora de dividendos, hoje ela está com yield aí acima de 8%. Lembrando, né, que dentro do setor de energia, o setor de transmissão é um setor que deve sofrer menos aí com a crise. E a Eletrobras é porque muita gente nos pergunta em relação à questão de privatização. E se nós pegarmos hoje as empresas do setor elétrico, a que tem mais chance, uma chance real de privatização até o ano que vem é a Eletrobras, né? Inclusive o presidente do BNDES na semana passada deu uma entrevista novamente falando a respeito da necessidade de privatizar a Eletrobras.
Outra empresa bem interessante aqui, pessoal, é a Log, né? Que está com PVP de 1,04 vezes. Para quem já é acostumado a fundos imobiliários, principalmente aqueles fundos imobiliários de galpões logísticos, né? São negócios bastante similares, né? Inclusive a empresa atua como na incorporação, construção, comercialização e gestão desses condomínios logísticos, né? Lembrando que a Log nasceu de uma cisão da MRV, né? Eles têm um controlador então bem forte. A família Menin hoje tem em torno de 35% das ações ainda da Log. Outra empresa aqui que nem sempre é muito, ou quase nunca é comentada, né? A Wilson Sons. É uma empresa que é uma small cap, ela vale pouco mais de 2,3 bi, né? Ela tem uma liquidez mais baixa, e para quem não conhece, a Wilson Sons é o maior operador integrado de logística portuária e marítima do Brasil, uma empresa bem antiga, tá, pessoal? Se não me falha a memória, tem em torno aí de 180 anos, tá? Dentre os principais negócios da empresa, eles atuam nos terminais de container de Rio Grande e Salvador, inclusive o terminal de Salvador está com uma expansão em andamento. Na parte de logística, eles têm um centro logístico em Santo André, né, que fica próximo à região metropolitana de São Paulo, e também o complexo industrial portuário no porto de Suape, em Pernambuco, tá, pessoal? E além disso, a empresa é líder em serviços de rebocagem no Brasil, eles têm em torno aí de 76 rebocadores, tá? Uma empresa bem interessante dessa parte de logística, como eu falei, é uma empresa que tem uma liquidez mais reduzida, mas para quem gosta do setor de logística aí é bacana acompanhar, né? Também está operando próximo aí ao valor patrimonial. Temos aqui o Banrisul, né, pessoal? A última vez que eu fiz esse vídeo aqui, nós falamos a respeito do Banco ABC, né? E eu ainda comentei que em termos de múltiplo, o Banco ABC só não tinha múltiplos menores do que o Banrisul, né? Claro, quando a gente compara aqui BTG, Banco Inter, PAN e os grandes bancos, tá? O pessoal da análise aqui não acredita em privatização do Banrisul, muita gente nos pergunta a respeito disso também, apesar de que a gente tem uma chance grande de ter um IPO da parte de cartões do Banrisul, tá? É uma empresa bastante resiliente, no Rio Grande do Sul o Banrisul é muito forte, né? E também é uma boa pagadora de dividendos, hoje com o yield aí beirando aos 7%, também operando abaixo aqui do valor patrimonial BRSR6. Temos ainda a Rodobens, né, pessoal, RDN, né, que é a antiga Rodobens Negócios Imobiliários. Lembrando que o Grupo Rodobens é um grupo bem antigo, ele foi fundado ali no final dos anos 40, eles atuam no varejo automotivo, serviços financeiros e na parte imobiliária também. Também é uma small cap, né, até bem menor do que a Wilson Sons, hoje vale em torno aí de 413 milhões de reais. Tem um endividamento que incomoda um pouquinho, ainda mais pelo setor de atuação, mas é uma empresa aí que vem tentando se reestruturar nos últimos anos, tá? Inclusive eles fizeram o lançamento de um imóvel ligado à Minha Casa Minha Vida no final do mês passado, o RNI Jaçanã, Nova Jaçanã, um empreendimento que fica localizado em São Paulo, tem em torno de 353 unidades, são apartamentos de 2 dormitórios, com valor geral de venda aí na casa de 74 milhões, então é uma empresa, como eu comentei, uma empresa menor do setor. Não é um ativo que o pessoal da análise aqui gosta muito, até em função dessa questão do setor, mas para aquele investidor que gosta, né, ou para especular ou quer tentar se posicionar num ativo que está no processo de turnaround, pode ser uma boa opção a Rodobens, tá? Que está operando bem abaixo do seu valor patrimonial também. Tá certo, pessoal? Esses ativos aqui que eu queria passar para vocês, né? Como sempre, eu vou deixar aqui também, pessoal, para quem quiser conhecer os nossos produtos de recomendações. Dessa parte de ações, tá? Nós temos o Invista em Ações, que são recomendações de longo prazo. É um produto bem buy and hold mesmo, tá, pessoal? O pessoal também olha para esse indicador aqui, para o PVP. Então nós temos carteira de dividendos, small caps, carteira crescimento, ativos no exterior, além de recomendações de fundos de ações. Nós temos o Carteiras Capitalistas, que é para quem quer montar carteiras diversificadas. Temos modelos de carteira prontos já. Tem a parte do Invista em Ações e tem a parte também do Top Fundos, que são as recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. Então, Carteiras Capitalistas é para quem quer montar carteira diversificada, e além disso tem a parte de renda fixa também no Carteiras Capitalistas. Temos o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo.
Ele tem o foco mais especulativo, se é que dá para dizer assim, operações de day trade, swing trade, position trade, long short, e também tem as recomendações de investir em ações, e o capitalismo completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Além dos nossos contatos, pessoal, quem quiser mandar um WhatsApp pra gente, um e-mail, ou dar uma ligada para bater um papo, vou deixar o nosso site aqui, nós temos o blog, lista do Telegram, os e-books, os vídeos, podcast, tem a parte dos relatórios grátis. Sempre tem alguma coisa mais ligada à análise fundamentalista. Aqui tem um relatório da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, que nós acompanhamos e temos uma recomendação também nas nossas carteiras de longo prazo. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.